É isso aí, pessoal. Os vídeos falam sobre procedimentos, dicas, guias completos, mas eu nunca parei para falar um pouco sobre algumas curiosidades sobre cirurgia plástica e também um pouco sobre história. É, pessoal, o canal também é cultura, né? É história. Vocês que nos seguem aqui no canal gostariam de saber algumas curiosidades? Eu muitas vezes fico imaginando, né, o que tem a ver a história, como é que surgiu a cirurgia plástica e algumas coisas interessantes. E eu pensei em fazer esse vídeo, né? As informações trazem sobre saúde, né? Concordo, dicas, mas falta um pouco de cultura, né, Fábio? É bom a gente estimular a cultura, porque nas redes sociais está faltando muito essa parte de cultura, né? Então a gente fala que não é apenas fazer as cenas, né? Explicar sobre cirurgia, mas também temos que falar a origem de tudo isso. Eu gostei muito desse vídeo, então vamos lá, sem delongas. O Ivo Pitangui, né, que é o nosso grande cirurgião plástico, né, sempre falava: a busca da cirurgia plástica emana de uma finalidade transcendente. É a tentativa de harmonizar o corpo com o espírito, da emoção com o racional, visando estabelecer esse equilíbrio que permite ao indivíduo sentir-se em harmonia com a sua própria imagem e com o universo. Muito coerente nos dias de hoje, procurar essa harmonia. Temos que entender de onde que vem toda a história da cirurgia plástica, né? Que na verdade é uma ciência que se confunde muito com a arte. E durante séculos as culturas continuaram a aperfeiçoá-la. Ao longo do tempo, essa especialidade médica começou a se expandir da variedade puramente reparadora para uma melhoria da autoestima. E isso que o Pitangui falou, né? Esse casamento. Assim como qualquer outra invenção, a cirurgia plástica deve suas raízes a uma série de pessoas e eventos que o amoldou até o dia de hoje. A palavra plástico vem derivada do grego, né, que é plástico, que significa moldar. A cirurgia é de fato a moldagem ou a remodelação de qualquer área em que sua cirurgia seja o alvo. Então, o nome se encaixa nesse aspecto. No primeiro século, pessoal, os romanos já praticavam todos os tipos de cirurgia plástica reparadora, mesmo que de forma um pouco rudimentar. O médico romano Cornélius Celsus, né, até documentou um procedimento que ele realizou semelhante à redução de mama masculina. Sabia dessa, Fábio? Nossa, aprendi mais uma no Pois canal. é, né? Viram só mulheres, né? Os homens tiveram a sua redução de mama um pouco antes de vocês, né? Então que interessante, né? É impressionante como já tinha essa questão da redução, né? Da ginecomastia. É claro que bem rudimentar, pessoal. O avanço da cirurgia, ela durou aí a Idade Média, ela parou, na verdade. A gente chama a Idade das Trevas, em questão de conhecimento, e as pessoas associavam a figura de um cirurgião derramando sangue como algo até pecaminoso e pagão, né? Imagina, né? Era uma falta grave cortar, dissecar e manipular um corpo, ainda mais para fins estéticos, né? Então, realmente, uma fase bem difícil. Passado muito tempo, o cirurgião italiano, o Gaspare Tagliacozzi, e amplamente reconhecido como um dos precursores da cirurgia plástica moderna, desenvolveu uma técnica de reconstrução nasal, tratamento de sequelas deixadas pelas frequentes lutas de rua que geralmente aconteciam na Itália mais ou menos 1500. E no final do século XVIII, os cirurgiões britânicos estudaram técnicas de cirurgia plástica indiana que trouxeram aí para a Europa. A técnica muito antiga baseava-se no uso da pele da testa para reconstruir nariz, um indiano chamado Sushruta Samhita, 600 anos antes de Cristo, né? No Oriente, cortar o nariz é utilizado como meio de punição aos adúlteros, ladrões, prisioneiros de guerra, etc. O retalho é cortado e colocado no dorso do paciente. Então, o paciente passava várias semanas assim, como se fosse uma pele da testa no nariz, pois um tempo ele cortava o raminho que ligava. Tem mais, usa-se a pele do braço também por esses fins. Então imagina, até o Fábio pode procurar essa foto e postar. Tem uma pele que você tira daqui do braço e coloca aqui. E o paciente ficava um tempão assim, esperando. Depois de algumas semanas, cortava. E aquela pele ficava lá aderida ao dorso do nariz. Então você imagina, Fábio, que bacana, né? Um retalho daqui do braço para reconstruir uma ponta nasal que tinha sido perdida, né? Por algum processo. Isso para você ver que a gente tem coisas na cirurgia, né, que são até difíceis de entender hoje, mas que tem um fundamento, tá? Depois desse procedimento, né, de cortar o ramo, né, realmente fica o tecido. E posso falar uma coisa, pessoal? Isso ainda é usado até hoje. Eu mesmo já fiz vários desses na época da faculdade para reconstruir ponta de nariz perdida por um acidente, tumores, mordida de animal e etc. Olha, eu sempre achei que a cirurgia plástica era só estética. Não é estética.
a reconstrução, a plástica vem da reconstrução, na verdade, né? E os cirurgiões da Segunda Guerra Mundial deixaram aí bastante impacto nessa questão, porque eles começaram a experimentar também substituir membros inteiros, enxertos de pele, regeneração de tecido. Sem as descobertas da guerra, né, infelizmente, a cirurgia plástica não estaria onde está hoje, né? Benito Mussolini, o Adolf Hitler, infelizmente, realizavam cirurgia plástica para criar um soldado mais perfeito, olha só, né? Deixar com o aspecto menos cansado. Então eles faziam cirurgias na pálpebra, tudo para dar aquela impressão, né, de, no certo modo, tirar, na verdade, o estigma de fraqueza e desânimo do soldado. Olha só, pessoal. Muito bem. A primeira mamoplastia, vamos falar um pouco de mama, né? Foi realizada em 1895 por um cirurgião alemão chamado Vincent Kizerny, né, que utilizou enxertos de gordura de outra parte do corpo para aumentar o volume dos seios. Olha que interessante, ele fez uma lipoenxertia. E ainda no século XIX, a correção de orelhas, predominantemente realizada por Edward Ely, né, em 1981, marcou o início da cirurgia estética e pode ser considerada aí como a primeira operação feita para objetivos estéticos, né? E esse aqui foi para você, Fábio, né, que já fez uma cirurgia de orelha. Não precisava falar de novo. Nos anos 60, os implantes mamários de silicone começaram a se tornar populares entre os americanos. Eles receberam a ideia de cirurgiões japoneses que usavam silicone para preencher pernas de pacientes que tinham a perna atrofiada pela poliomielite. Então, olha que interessante, né? Temos desenvolvimento de próteses de silicone na década de 1960, né? Então, essa troca de informações foi muito importante. E ela foi usada para tratar mamas que tinham hipoplasia, ou seja, mamas que tinham uma diminuição comparada com a outra. E vocês não vão acreditar aqui que eles usavam antes da prótese de silicone. Você tem alguma ideia, Fábio, do que eles usavam antes? Nem imagino. Olha só, eles usavam para preencher esponjas, usavam também tecido adiposo e até parafina. Estranho, né? Mas tudo bem, né? Como eu digo, uma ideia nova vem sempre de uma ideia antiga, renovada, aperfeiçoada, né? Então nada se cria, né? Tudo se recria, né? Ou se copia, mas tudo bem, transforma-se. E chegamos finalmente no presente, em que a cirurgia se popularizou, se tornou mais segura, tanto que em 2015 foram realizadas mais de 500 mil cirurgias de lipoaspiração apenas, né? Só nos Estados Unidos, tanto em homens quanto em mulheres. E certamente não paramos por aí. Hoje temos próteses melhores, técnicas mais eficazes, anestesias mais seguras. Aproveitando, né, vocês viram aparelhos modernos como o Argon 4, que utilizamos aí para retração de pele. Maravilhoso. Quem não assistiu, ó, assiste o vídeo, ó. Tu tá compartilhando aqui. Plasma de argônio, ou seja, coisas inovadoras. Então, o vídeo acaba por aqui, mas se você gostou do assunto, pessoal, sigam aqui no canal, que eu tenho mais novidades e eu acredito que a tecnologia está se renovando e eu vou estar sempre aqui passando para vocês as novidades. Para quem tem medo, Tem coisas para falar para quem tem medo de cirurgia, mas isso eu vou falar mais para frente. Mas por hoje é só, voltamos na próxima semana com mais um vídeo aqui no canal, que vocês sabem, eu já estou cansado de falar, né? Quarta, 11h15. Atrasou um pouquinho, mas deu certo.